Olá, eu sou Beta Colombi, nutricionista e Master Coach aqui neste local, nesse canal, nessa página. Você, minha querida, vai ver sempre dicas, receitas, ideias, informações práticas possíveis de serem aplicadas com verdade. Eu trago verdades para você sobre esse universo das mulheres que estão entrando na melhor fase da vida, as bem cinquentonas. Eu tô aqui para ajudar você a construir a vida que você merece, porque eu tô construindo a minha e quero que você construa isso você também. O vídeo de hoje eu me inspirei, eu falei, vou falar isso para elas, né? É para ajudar você a acabar com esse vício maldito pelo açúcar. Eita substância difícil, gente. Essa é uma substância que eu vejo, assim, uma dificuldade enorme das mulheres, principalmente mulheres, se desmamarem disso, né? Olha, vou confessar uma coisa pra vocês. Se um dia eu ler numa literatura médica, uma literatura de renome, dizendo que o açúcar faz bem para alguma coisa na vida da gente, eu vou ter o prazer de compartilhar isso com você, tá? Porque a queixa no consultório é a dificuldade de largar o açúcar, a dificuldade de diminuir a ingestão de doce, tá? Isso tá fazendo sentido para você o que eu tô falando? É uma queixa sua também, porque meu carro-chefe de consultório para mulheres e também para alguns homens podem ficar surpresa é essa bendita dificuldade em se libertar do açúcar. Para você entender que é possível, tá? Eu vou contar a história de uma cliente minha, de um case de sucesso. Graças a Deus eu tive vários cases de sucesso, mas esse me chamou muito a atenção, achei muito oportuno. É claro que o nome da minha paciente eu vou usar um outro nome que eu não tô aqui para expor cliente nenhum, graças a Deus eu não faço isso, não gosto disso. E eu vou contar a história de sucesso dela e no final do vídeo eu vou ensinar você a mesma coisa que eu fiz com ela, eu vou ensinar você também a fazer para que você consiga se libertar. Show, sobe vontade de comer doce, né? Veja bem, essa paciente que eu vou ficticiamente chamar de Janaína, chegou no meu consultório, ela tinha 32 anos. Janaína, pensa no cocô do cavalo do bandido? Era assim que Janaína se sentia. Janaína andava de tênis e leg, e não era porque ela ia pra academia, não. É porque ela não tava cabendo nas roupas dela. Janaína tinha uma baixa autoestima enorme. Janaína tinha cabelinhos, ela não depilava, ela não tinha cabelinhos aqui, ela tinha cabelinhos na axila, virilha. Ela tava completamente entregue. E ela me procurou, não foi por causa disso, ela me procurou porque a glicose do sangue dela ela já estava sendo considerada diabética. Junto com a glicose alterada, ela tinha muita gordura abdominal, ela tinha as pernas não tão grossas, mas nem tão finas, a perna dela não era problema, né? O braço dela também não era tão gordo, ela tinha mais uma concentração de gordura a nível abdominal. E o que me chamava muita atenção era realmente a relação que ela tinha com o açúcar. A Janaína chegou ao ponto, gente, de trocar o almoço e a janta por um pedaço de torta. Que ela passava, ela comprava, ela trocava o almoço e a janta por um pedaço de torta, tá? E ela falava, eu sinto muita fome, Roberta, eu sinto muita fome, o que que eu faço? E eu fui usando com ela as estratégias que a ciência foi dando pra gente. Só que a Janaína teve o sucesso do caso dela foi porque ela se permitiu. Tudo aquilo que eu fui falando, orientando a ela se permitiu, porque se ela não se permitisse, como é que ia ser, né? Ia ser uma história de fracasso, não ia ser um case de sucesso. Presta atenção agora no que eu vou dizer, presta atenção no que o açúcar é capaz de fazer no meu corpo, no seu corpo e fazia no corpo de Janaína. Ele vai causar uma liberação rápida de insulina, que é o hormônio feito para baixar a glicose do sangue. Essa insulina, que faz esse pico de ação,
No final da questão, ela acaba levando o acúmulo de gordura na região do seu abdômen, tá? Fique cientes que quem come muito açúcar, quanto mais açúcar come, mais gordura abdominal tem. Agora, além disso, não é só isso, tá? Não é só isso. O açúcar consumido por você, ele te engana. No primeiro momento, ele causa um relaxamento porque ele libera dopamina, tá? Ele causa aquele relaxamento ilusório, uma ilusão, né? E só que logo em seguida você tem picos de ansiedade, você tem problemas de concentração, aumenta a sua agressividade, tá? Por isso que a gente vê em desenhos animados as crianças que quando tomam refrigerante ficam tremendo, pulando, fica subindo no teto de casa, descendo, porque justamente o açúcar tem esse poder, tá? Em qualquer pessoa que consome o açúcar dessa forma. Por isso, eu falo uma coisa pra você. Isoladamente, se eu pudesse dizer pra você fazer algo na sua vida, se você tiver que fazer apenas uma coisa, eu falaria: corta o açúcar da sua vida. Por quê? Porque além dele não prestar pra nada no corpo, ele não tem uma função bacana no corpo, não tem. Ele é extremamente inflamatório. Aí vai aumentar, igual eu falei, vai aumentar a sua ansiedade, vai aumentar a sua agressividade, você vai ter problema em concentração, vai aumentar a sua gordura abdominal, vai aumentar a taxa de açúcar do seu sangue, pode te dar resistência à insulina, que tá ligada a diabetes. Então, assim, causa dependência química, de verdade, porque ele estimula o centro de recompensa que fica pedindo dopamina, e chega uma hora que você tem que comer, igual a Janaína já estava tendo que comer, para ter aquela liberação e ter aquela sensação de relaxamento, já tinha que comer uma quantidade de bolo, de torta, de doce, a nível assim, descomunal, e cada vez que ela comia, mais gorda ela ficava, mais triste ela se sentia, porque para o cérebro o açúcar é péssimo também, além do fígado, além da gordura abdominal. Então, se eu pudesse falar para você escolher uma coisa para você fazer na sua vida hoje que vai repercutir na sua saúde como um todo, diminuindo o seu processo inflamatório, ajudando no seu processo de emagrecimento, retire o açúcar da sua vida o quanto antes, tá? O quanto antes. O açúcar, ele mexe com todo o seu apetite, ele desregula o seu apetite. Ele faz você acreditar que você tá com fome, mas você não tá com fome, porque ele vai lá e ativa o sistema de recompensa do seu cérebro, igual eu falei, que fica pedindo toda hora dopamina, que é uma substância que é desprendida, que é eliminada, que é produzida quando você come açúcar. Só que não é só o açúcar que produz dopamina. Nós temos a nossa farmácia interna que leva a produção, que pode produzir a dopamina sem ter que você comer o açúcar, né? Exercício físico é uma delas. Então, assim, por que não diminuir, tirar o açúcar da sua vida e começar a prática de exercício físico se você quer tanto desinflamar, se você quer tanto emagrecer, se você quer combater a sua ansiedade, que é um dos mal do século hoje, é a ansiedade. Então, pensa, você mira no alvo, retirando o açúcar, você mira no alvo, mas acerta um todo. Então é uma questão de inteligência, é uma questão de coerência. A Janaína, ela teve êxito, ela teve vitória, porque Janaína acreditou que aquilo era possível e Janaína se entregou ao processo, porque é necessário entregar, é necessário expandir a mente. A partir do momento que eu fui explicando aquilo pra ela, que aquilo fez sentido pra ela, que ela foi observando como é que ela estava, ela já não queria mais aquilo, ela via que ela estava cada vez pior, ou ela fazia, ou ela arcava com a consequência de comer aquilo, né, de chegar onde ela chegou, da forma como ela estava, né? É uma coisa que você também vai ter que pensar aí, se observando como é que você tá hoje, como é que tá a sua relação com o açúcar, o que tem na sua geladeira, o que tem no seu freezer, o que tem no seu armário, e você tá legal, você tá bem, você tá feliz, você tá satisfeita com aquilo que você tá, com seus resultados, beleza, tá? Passa por esse vídeo, não vê, não compartilha, deleta, sei lá. Agora, se isso está fazendo sentido para você, se você tá vendo que você tá nesse caminho, você tá vendo que você tá achando que você tá nesse mesmo patamar que
que Janaína, eu vou te ensinar. Eu vou falar pra você agora o que eu falei pra Janaína, só que não ficou só na fala, ela fez. Tá pronta? Tá preparada? Pega papel, pega caneta, anota. Eu vou falar mais 2 situações causadas pelo açúcar, tá? Pra você ainda criar mais consciência sobre isso. O açúcar, ele envelhece, tá? Porque ele é inflamatório, ele é um dos maiores causadores de flacidez e rugas. Tá bom pra você, minha bem cinquentona? Tá bom pra você que quer envelhecer com saúde? Tá bom pra você que tá usando cremes e cremes e cremes, fazendo botox, 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 fazendo massagem modeladora, fazendo uma coisa, fazendo outra, só que não vai no cerne da questão, que é diminuir o seu doce. Você tá passando cremes caros, só que o efeito inflamatório do açúcar na sua pele, você não tá eliminando. Então tem coerência ficar lá gastando rios com dermatologista com cremes caros, mas podendo eliminar uma substância altamente inflamatória, uma substância que está te envelhecendo, que está te causando flacidez? Peraí, para pra pensar nisso? Alguém já te falou isso? Fala a verdade. Você já escutou isso de alguém? Ou se você escutou, você já parou para raciocinar exatamente em cima das suas atitudes? Então é mais uma coisinha para você anotar aí. Outra coisa, você sabe quais são os alimentos mais associados ao processo de compulsão alimentar? 1, 2, 3. Açúcar e alimentos processados. Açúcar na forma de refrigerante, açúcar na forma de bolo, açúcar na forma de bala, açúcar na forma de biscoito. Olha só, a pessoa quando ela está em crise compulsiva, se ela tiver na geladeira dela ou no armário biscoitinho, bolo, pão, doces em geral, chocolate, e tiver na geladeira arroz, feijão, carne, salada para ela esquentar, para comer, o que você acha que ela vai escolher? O que você acha que ela vai escolher? E são esses alimentos que estimulam ainda mais o cérebro dela, o sistema de recompensa, fazendo com que ela perca ainda mais o controle e coma ainda mais. Fechou pra você? Tá bom pra você aí? Tá bom? Agora eu vou falar pra você o que Janaína fez pra dar a volta por cima e parar com essa questão dessa relação doentia aí com o açúcar, tá? Mais uma informação para te dar sobre seu alto consumo de açúcar, alto consumo de doce, alto consumo de refrigerante. Tem um tipo de diabetes, que não é o diabetes tipo 2 não, que se você tá comendo você corre risco de ter também. É o diabetes tipo 3, que está ligado ao Alzheimer. O Alzheimer, gente, ele tá sendo tido como diabetes tipo 3, porque está associado ao alto consumo de açúcar e de carboidrato de alto índice glicêmico, que são os refinados, os ultraprocessados. Então, vida longa, minha querida, vida longa, vida plena, vida saudável, não combina com açúcar. Parou por aqui. Vamos lá a como se livrar desse vício, como se livrar desse vício do açúcar. Na verdade, para se livrar desse consumo excessivo de açúcar, dessa relação patológica com o açúcar, o que tem que ser feito não é milagre, não é magia, não tem nada, não tem pílula mágica que você vai tomar e você vai, nossa, amanhecer sem nenhuma vontade de comer açúcar. Não é isso, são estratégias, na verdade, muito simples, de tão simples que as pessoas desacreditam. Só que Janaína acreditou e Janaína fez, tá? E no final, eu vou falar como é que Janaína entrava lá no meu consultório. Primeira coisa, você vai ter que limpar o seu paladar. O seu paladar está saturado de açúcar. O açúcar é sentido na língua, nas papilas gustativas. Então você vai ter que limpar este paladar, desmamar esse paladar do gosto doce. E isso é um terror. Isso é um terror, gente. Parece brincadeira, né? Parece brincadeira. Isso é um terror para as pessoas que comem açúcar. Quer criar uma inimiga? Pega a sua amiga que come açúcar e dá um chocolate 80% de cacau. Faz
Você vai criar uma inimizade na hora, que elas têm horror a isso, tá? Só que você vai limpar esse paladar, sabe como? Comendo amargos. Nossa, já bloqueou? Já parou por aí, né? Só que parou, já parou de assistir o vídeo por aí. Você que continua assistindo o vídeo, que sobreviveu, que não desmaiou, que não ficou com raiva. Limpa o seu paladar, minha querida. Limpa o seu paladar, minha querida. Limpa o seu paladar do açucarado comendo amargo. Como assim? Começa a comer pouca quantidade várias vezes ao dia. Sinalizar para suas papilas. Sinalizar uma outra informação, sem ser a informação do açúcar. Começa a sinalizar a informação do amargo para sua língua e para o seu cérebro. Aí, várias vezes ao dia, dá uma bicadinha, não precisa tomar a garrafa do café amargo, não. Dá uma bicadinha na xícara de café amargo, sem adoçar, sem nada, sem adoçante, não vale adoçante. Como um pedacinho do chocolate 70%, várias vezes ao dia, um pedacinho, chupa aquele chocolate, tá? No primeiro momento vai ser desagradável, não vou mentir pra você, se o seu paladar tá todo, né, intoxicado pelo excesso de açúcar. Aí você vai tomando chá sem açúcar, café sem açúcar, chocolate meio amargo, vai comendo jiló, chá de carqueja. Fala, Roberta, me odeia. Te odeio não, querido, te amo, tá? Só que você precisa, se você quiser se libertar, você precisa limpar seu paladar. No quarto, quinto dia, você vai se surpreender. Faça de raiva de mim. Fala, eu vou fazer pra mostrar pra Roberta que ela tá errada. Faça de raiva de mim, depois você vai lá e me xinga. Faça do jeito que eu tô falando com você, tá? Várias vezes, umas 7, 8 vezes ao dia, um pouquinho de café, um pedacinho de chocolate 70% cacau, 1, 2 goladas de um chá amargo, carqueja, boldo, qualquer um desses vai funcionar. É bom que você já vai trabalhando o seu fígado, tá? Já vai trabalhando sua detoxificação, que ela é importante também, depois nós vamos falar sobre isso, tá? Outra dica simples, essa aí é a pior, veio primeiro, tá? Se sobreviveu a essa, você vai sobreviver às outras. Quando você terminar de fazer suas grandes refeições, você escova o seu dente. Escovar o dente é um sinal para o cérebro que você já finalizou. Não fica esperando no almoço, não fica esperando, porque geralmente quem come doce gosta de comer um doce depois do almoço. Não faça isso. Almoça, levanta da mesa, escova seu dente e vai fazer outra coisa, tá? Vai fazer outra coisa. Isso vai ajudar muito. São dicas super simples que você não vai gastar dinheiro com nada para fazer. Agora, pensando em comportamento, né? E mudar seu comportamento definitivamente, talvez o que eu vou te falar agora seja o mais importante que você vai fazer para se libertar do vício pelo açúcar, né? Do consumo do açúcar. Tem a ver com comportamento, tem a ver com mentalidade, tá? Tem a ver com uma construção de uma nova mentalidade em relação à saúde, em relação ao consumo de doces, ok? Existe algo chamado aplicar atenção plena, comer com consciência, comer com atenção plena, chamado Mindful Eat. Você pode ir na internet, eu tenho isso gravado, mas eu dou para os meus pacientes lá no consultório. Tem um download que você faz, digita lá, áudio da atenção plena para alimentação. Aí você vai baixar um áudio, já tem aí na internet, e toda vez que você sentir vontade de comer doce, são 5 minutos, você senta e escuta esse áudio. Para quê? Para trazer a consciência, para trazer a sua consciência do que realmente é fome em você, ou do que é desejo, ou do que é o seu vício. Trazer a consciência do despertar da sua saciedade, você entender o seu corpo, escutar o que o seu corpo tem a te dizer. Porque eu posso te garantir que o que você sente o tempo inteiro não é fome, deriva de outras questões. E você, escutando essa espécie de meditação, escutando a atenção plena, né, dando atenção plena, né, ao se alimentar e escutando esse áudio,
você vai conseguir trazer a consciência e trazer a noção daquilo que o seu corpo realmente precisa, tá? Porque eu já te falei, não é fome. Talvez o seu corpo esteja querendo outra coisa sua, não o doce. Talvez o seu corpo esteja pedindo autoamor. Talvez o seu corpo só esteja querendo que você o sinta, que você o trate bem, tá? Agora, lembra da Janaína do começo? Tênis, leg, sem depilar, chorosa, melancólica, triste, com a glicose alterada, gordura abdominal alterada, enzimas do fígado alteradas, já com esteatose hepática, né? A autoestima lá no pé. Janaína entrou num processo de autoamor de verdade, tá? Janaína aprendeu a se alimentar, aprendeu a entender o seu corpo, aprendeu a entender aquilo que o corpo dela pedia para ela, identificar o que era fome, o que era vontade de comer, né? E foi fazendo tudo aquilo que a gente tinha conversado. Janaína emagreceu 17 quilos, Janaína cortou cabelo, Janaína pintou o cabelo. No final das últimas consultas, Janaína já ia para consulta de salto alto. Então, assim, completamente renovada, né? Parecia aquele quadro beleza renovada. Eu curti demais aquilo o tempo inteiro, porque quando um paciente vence, também é uma vitória minha, tá? Porque a gente se dedica àquilo, a gente estuda e a gente torce, eu torcia pela vitória dela, eu entreguei o meu máximo para ela, eu colocava verdade, eu fazia com verdade aquilo tudo, e ela recebeu com verdade e com humildade também, que é necessário. Ela acreditou que aquilo que ela tinha que fazer era aquilo ali, era simples, era fácil, tá? Não foi fácil, era simples, não era fácil, era simples, tá? Era simples o que ela tinha que fazer. Para fazer, ela tinha que acreditar. Ela acreditou, porque ela teve humildade. Então, ela seguiu. E ela teve êxito. Ela teve um excelente êxito. E ela foi uma história de vida transformada, né? Foi uma história de vida transformada com muito pouco, né? O que ela fez foi se entregar. Foi simplesmente seguir algo. Agora, as pessoas querem o quê? As pessoas querem a pílula. As pessoas querem a pílula que não vai dar vontade de comer doce. Isso não existe, gente. Isso não existe. Se existir, se um dia isso existir, ainda vai causar malefícios em você. Então, se liberta. Na verdade, você tem que mudar sua mentalidade, tá? Mudar sua mentalidade. Construir uma nova mentalidade. Construir a vida que você merece. Eu sempre estarei te ajudando. Eu sempre estarei aqui com você. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, se você tem a filha que já tá nessa onda, né? Ou se você tem uma mãe que tá comendo carboidrato descontroladamente, lembra do Alzheimer. Se você tem uma prima, se você tem uma irmã, chama para ver o vídeo, né? Ou compartilha o vídeo, não sei como é que você vai fazer, tá? Se você gostou, dá um joinha aí pra mim, sei lá se é um joinha, se é o coração, eu nem sei como é que fala isso. Mas pra eu entender que você gostou, tá? Pra eu entender que você gostou. Quando eu percebo que eu faço um vídeo, que as pessoas comentam, que as pessoas curtem, eu entendo aquilo que elas eu entendo como que elas gostaram, e aí é uma dica pra mim falar mais vezes sobre o assunto, ok? Então, fica aí a dica de ouro, fica aí o case de sucesso da Janaína, e eu quero que você também seja um case de sucesso, tá? Eu quero que você seja um case de sucesso, faça o desmame do açúcar, liberta esse paladar tóxico, viciado em açúcar, mete amargo pra dentro, que depois o seu choro vai ser de felicidade, tá? E me marca, compartilha comigo, me fala a sua experiência no privado. Um abração, fica com Deus, gratidão, tá?